Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à série que eu estou passando para vocês de neurociência e no último áudio a gente falou um pouquinho sobre como funciona o processo de aprendizado do cérebro. Hoje eu vou citar um pouquinho, com mais detalhe, com mais interação com vocês, essa fase de aprendizado, como funciona, né? O fato é que para aprender alguma coisa a gente precisa codificar aquela informação, assimilar aquela informação. Depois a gente consolida a informação e depois a gente recupera a informação. Então, quando você é capaz de recuperar o que você aprendeu, é sinal de que ele já foi para o hipocampo, significa que você já tem as 3 fases de formar uma recordação, formar uma memória. Então, você passou pelo processo de aprendizado, né? E muitas pessoas me mandaram várias perguntas, porque é um tema muito vasto, é um tema muito gostoso de estudar. Aprender significa adquirir novas experiências e modificar um comportamento a partir desse novo conhecimento, reorganizando então os conhecimentos. E para a gente reorganizar esses conhecimentos, a gente tem que formar pequenos esquemas. Então, um conhecimento, ele não acontece sem antes consolidar um novo conhecimento, sem que você tenha acesso à assimilação desse novo conhecimento. Não é possível, então, que a gente seja colocado a um processo de implementação disso que a gente conheceu, sem antes que a gente possa ter aquilo bem assimilado, né? Muitas pessoas diziam, Vivi, você tem uma capacidade de assimilação alta com os conteúdos, mas por quê? Enquanto eu não entendo aquilo, eu não consigo praticar. E isso é uma realidade da neurociência. Se você não entender, você não vai conseguir praticar, né? Quando eu citei para vocês que a gente até os 6 anos de idade, a gente aumenta os neurotransmissores pra caramba, tá ali desenvolvendo e depois começa a parar a árvorezinha só para que ela cresça, a gente está fazendo um processo de neuroplasticidade que vai até o final da nossa vida. A gente tira o que não usa. E se você não usar determinados setores, vamos supor que você aprendeu uma outra língua e você não usa, a tendência é que aquilo ali fique num setor onde você não vai ter ligação automática com aquilo, né? Por exemplo, o que eu estou dando de exemplo, dar uma segunda língua é muito normal. A gente pode ter estudado anos uma segunda língua que, se você não a usa, a tendência é que ela caia num lugar de recuperação. Ou seja, para você acessá-la, você vai ter que fazer uma recuperação. É um pouco de esforço. Não é que ela não está lá, ela está lá, mas não é automático. Ela vai ter uma recuperação. Então, a gente passa por um processo que o nome desse processo chama-se ACT, Adaptive Control of Thought, que é de J. Anderson, de 1995. Então, ele passa por uma fase cognitiva, uma fase associativa e uma fase de automatização, que seria o piloto automático. Então, para entrar nesse piloto automático, tem que ter passado pela associação e assimilação, né? Então, é muito interessante isso que eu tô contando para vocês, porque muita gente vai para terapia e fala, Vivi, minha terapia não tá funcionando. E eu falo sempre do processo de amor à terapia, mas eu preciso dizer como é que a gente evolui na terapia. Primeiro, a gente trata as bases do passado. Por quê? Porque a base do passado é a recuperação das memórias daquilo que você viveu. A partir das recuperações das memórias, a gente vai montar um quadro ali, um esquema mental. Quando a gente monta o esquema mental, aí é possível a gente avançar um nível. Não é possível você adquirir novas competências ou sair de onde você está sem antes trabalhar aquilo que ficou suprimido ou que você ainda não tem recuperação imediata. Então, você primeiro precisa recuperar imediatamente para depois criar novos circuitos, né? E aí tem um processo que acontece na formação da memória que é muito interessante, que é um modelo de Brown-Cooley, de 1977, e teve uma revisão em 1999, que se o estímulo aquele acontecimento foi muito alto, a tendência é você ter uma amnésia retrógrada. Ou seja, você não vai ter condição de recupero porque ela entra num processo amnésico. Você não tem acesso àquilo que aconteceu, porque o estímulo foi muito alto, foi muito desgastante. Para a gente na terapia trabalhar isso, demanda bastante tempo, porque a gente tem que fazer um processo chamado de sensibilização, ou seja, ir aos pouquinhos. O que aconteceu num dia antes, um mês depois, enfim. A gente vai buscando pelas beiradas. Vivi, mas volta essa informação? Volta, você consegue acessá-la. E a hora que você consegue acessar, você está ali num processo que depende a partir dali outras conexões. Agora, adianta ficar também só no passado? Não. Por isso, eu não sou mais a favor só da psicanálise, eu sou a favor da psicanálise em conjunto com outras terapias, porque você é capaz, a partir da montagem do processo de passado, você entender como funcionam os circuitos, o seu sistema límbico, o seu hipocampo, o que está registrado nas memórias, a partir dali você consegue alavancar outras possibilidades de futuro.
Não há como ter futuro se você desconhece o seu passado, se você não sabe de onde veio. Então, não há como saber se você está indo na direção que você realmente veio para ir ou se você está indo só contra o que você tem como história dentro de você. Um beijo grande, fique com Deus, até a próxima.